Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o risco, sobre o perigo de aquilo que você fala e o meio em que você fala. Porque, queridos, vocês vão de convir comigo que nem todo lugar em que você está inserido, de fato as pessoas estão preparadas para ouvirem a respeito dos seus sonhos, para ouvirem a respeito daquilo que enche o seu coração, e muito menos para ouvirem a respeito daquilo que você enxerga, sabe, para a sua vida, para o seu futuro, a respeito dos seus sonhos. Não é verdade? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já se deparou, sabe, com situações em que você estava em algum lugar e as pessoas comentando, conversando, né? E aí você abriu a boca para falar dos seus sonhos e as pessoas te olharam, viraram a cara para você, te olharam com um olhar meio que desacreditado, né? Desdenharam de você, sim ou não? Isso é muito comum acontecer, queridos. Então, se isso já aconteceu com você, você se sente por vezes assim, esse vídeo é para você. Então vamos juntos porque eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar conosco. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho aqui e esse é o nosso canal de Dentro para Fora. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se não é inscrito ainda, considere se inscrever e se porventura você já passou pelo nosso canal, já assistiu, já consumiu alguns dos nossos vídeos, já foi ministrada por Deus e ainda não se inscreveu, considere se inscrever hoje. Fazendo isso, você nos abençoa. Amém? Mas vamos lá, queridos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma visão, né, a respeito de algo que é muito comum nos nossos dias. Acontece muito, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você e que por vezes ainda acontece, queridos, nos nossos dias. Que coisa vem a ser essa, Paulinho? Muitas vezes, queridos, o meio em que nós estamos inseridos, as pessoas desdenham aquilo que nós falamos, aquilo que nós carregamos, sabe, em nossos corações. As pessoas menosprezam aquilo que nós enxergamos, sabe, a respeito de mundo, a respeito de vida, a respeito de futuro. As pessoas desdenham, as pessoas tentam diminuir. Você já se sentiu assim? Sabe, de você estar num lugar, estar numa roda de amigos, parentes, seja lá o que for, e aí você abrir a boca para compartilhar dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos e as pessoas tentarem te diminuir, as pessoas terem inveja de você. Isso é muito comum, já aconteceu comigo, eu já fui muito apelidado, né? Um dos apelidos que eu tinha, né? Era o sonhador. Aí o sonhador, porque lembro que na minha época de Brasil, né, juventude ali, desde novo, né, eu sempre fui muito sonhador, muito visionários, sempre quis mais da vida, sabe? Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele pode nos proporcionar mais, Ele quer nos proporcionar mais, Ele deseja nos proporcionar mais. Sabe por quê? Porque somos seus filhos e filhas. E a própria palavra, queridos, vai nos dizer que se nós que somos maus, sabemos, queremos, desejamos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas juntamente com Cristo Jesus ou em Cristo Jesus. Né? Então, por muitas vezes, né, eu fui assim. Eu lembro de uma experiência, uma vez eu tinha ali meus 15 anos, eu era ajudante de serralheria, e aí um dia, né, lá no meu estado, eu sou do Espírito Santo. Se tiver alguém do Espírito Santo vendo aí, comenta aqui embaixo do lugar que você é, da cidade que você é. Eu era da Serra, Barcelona Serra. Alô, barcelonense! E aí eu ajudando ele, não vou falar o nome dele aqui, né, por questão de ética, e eu falei com ele bem assim: poxa, fulano, o meu sonho é trabalhar na Vale do Rio Doce, que é a Vale, pelo menos na época, né, era a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. Hoje privatizou, hoje é só Vale, né? Antigamente era estatal, era aquela empresa familiar, aquela empresa, sabe, de carreira, né, que você entrava e aposentava, aquela coisa toda. E eu conversando com ele, ainda um menino, sem muita experiência na vida, eu falei: poxa, fulano, meu sonho é trabalhar na Vale. E na lata, queridos, ele virou para mim e falou bem assim: Paulinho, não é querendo te desanimar não. E o argumento sempre é esse, né? Não é querendo te desanimar não, sendo realista. O argumento sempre vai ser esse. Ele virou e falou bem assim:
Esse aí, lamento te dizer, mas esse aí não é só o seu sonho não, é o sonho da metade da torcida do Flamengo. Então pensa, são muitas pessoas. E naquela hora, queridos, eu confesso para vocês que aquilo que ele falou foi um baque para mim. Entende? Mas, ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, sabe, que foi um baque assim, eu acho, tenho para mim, né, que muito foi mesmo assim, o Espírito Santo veio por dentro assim e falou, mas não é toda a torcida do Flamengo que serve ao Deus que você serve. Aleluia pelo Espírito Santo que sempre nos encoraja, nos desperta, nos ativa, não é verdade? Na sua vida é assim também? Espero que sim, tá? Porque senão, queridos, você não sabe o que você está perdendo. Amém? Mas o que acontece, queridos? Por que eu estou falando isso com você? Porque já aconteceu comigo diversas vezes e às vezes ainda acontece. E hoje mais cedo, quando eu estava meditando um pouco na palavra, que está lá no livro de Atos, no capítulo de número 7, a partir do verso 54, onde vai nos falar a respeito do apedrejamento de Estevão. Só contextualizando rapidamente, porque eu não vou ler o texto todo, queridos, para não tomar muito nosso tempo, mas a Bíblia diz, né, a história bíblica vai dizer que Estevão, um homem, um jovem ainda cheio do Espírito Santo de Deus, ele começou, sabe, porque ele estava avançando, prosperando, né, no reino, operando sinais, milagres, Deus através da vida dele. Aquilo ali despertou inveja por parte dos chefes das sinagogas, do sinédrio, do templo, sabe, pelos religiosos da época, que eram as lideranças da época. Estevão, né, que era um jovem que não fazia parte do clérigo, né, ou do clero, sabe, da liderança, né, ali, mas independente de não estar no topo da cadeia de liderança, não pertencer àquela religião, ali, sabe, Deus o usava. E isso começou a despertar inveja por parte daquelas outras pessoas que se sentiam ameaçadas. Primeiro ponto para nós, primeira aplicação para as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, quando você olha para você, você não se vê capaz, você não se vê hábil, habilitado com as skills necessárias, sabe, para avançar, para, né, prosperar, crescer essa vida, porque muitas vezes quando você olha para pessoas do seu lado, você não se vê da mesma forma. Você não se vê com as mesmas habilidades, com as mesmas skills, com os mesmos níveis de conhecimento, mas o primeiro ponto é exatamente esse. Deus, Ele quer te usar e para te usar, Ele não depende das suas habilidades, Ele depende da sua atitude. Que atitude é essa, Paulinho? Uma atitude de submissão, uma atitude de obediência, uma atitude de humildade. É isso que ele precisa, queridos. Lembra quando Moisés, diante do Mar Vermelho, né, Moisés e o povo de Israel atrás, Faraó e seu exército querendo acabar com a vida deles, quando Moisés foi clamar para Deus e Deus falou, Moisés, que tenho eu contigo? O que tem nas mãos, Moisés? Ele falou, só tem um cajado. Aí Deus falou que com ele, é isso mesmo, toca nas águas e as águas vão se abrir. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Que Deus, Ele para te usar e Ele quer te usar, Ele não depende, Ele não precisa que você seja, sabe, o mais hábil, o mais competente, o mais capaz, o mais habilitado, o mais preparado. Deus, Ele não precisa disso. Se bem que se você for essa pessoa, para Ele, né, Ele vai te usar da mesma forma e de repente até de uma forma até maior, sabe? Mas Ele não depende disso. Ele quer te usar, Ele quer o seu coração entregue. Você capacitado ou não, Ele quer o seu coração, porque isso basta. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para nós, a Bíblia vai dizer que então Estevão, sabe, ele foi capturado por aquelas pessoas, as pessoas querendo de fato, né, verdadeiramente acabar com a vida dele. Por quê? Porque é aquele velho ditado que você certamente já ouviu na sua vida, né? Prego que se destaca, leva martelada. Então, às vezes, quando você começa a se destacar, pessoas que se sentem ameaçadas, elas vão tentar te calar, elas vão tentar te paralisar. E aí, quando eu falo disso, queridos, eu lembro de uma parábola, né? Que uma vez eu ouvi, que dizia o seguinte, né? Certa vez existia um jardim muito bonito, muitas flores, plantas, rosas, aquela coisa toda. Tinha alguns espinhos também, né? Porque todo jardim tem uma rosa, vai ter um espinho, que é o contraponto, né? E os animais, sabe, de
todas as espécies, né, viviam amigavelmente ali. Até que um dia apareceu um vagalume que voando, bailando, né, no ar sob suas asas, ali no vento, e ele ia, né, voando e piscando, e todos os demais animais começaram a ver aquilo e admirar, sabe, o brilho, como ele voava, a leveza e tal, aquela coisa toda. E do nada a serpente olhou, se sentiu com inveja e começou a se esconder entre as árvores. E na hora que o vagalume cansava, ele parava, a serpente vinha, dava o bote para tentar abocanhar ele, e ele escapava uma vez, e aonde ele ia, a serpente ia atrás. Na hora que ele cansava, parava, a serpente vinha, tum, e tum, 3 vezes, 4, 5, 6, a serpente, sabe, ficou cega pelo brilho dele. Aí do nada o vagalume: Dona Serpente, por que que você quer acabar comigo? Por que é que você quer me destruir? Eu nem faço parte da sua cadeia alimentar. O que é que eu te fiz? Por que é que você tem tanta raiva de mim? Sabe o que a serpente respondeu para ele? A serpente respondeu o seguinte, queridos: realmente você não faz parte da minha cadeia alimentar e você não fez nada contra mim, mas é que o seu brilho me incomoda. Então, queridos, muitas vezes é assim que vai acontecer nas nossas vidas. O nosso brilho vai incomodar os outros, e independente de você ter feito ou não alguma coisa contra essas certas pessoas, elas vão querer te calar, elas vão querer te paralisar. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Estevão. E aí, vou ler rapidamente alguns versos aqui só para contextualizar. E o texto, a Bíblia, vai dizer o seguinte, querido. Verso 54. E eles, ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam seus dentes sobre ele. Então, o primeiro ponto aqui, vejam, ouvindo aquilo que Estevão trazia, sabe, aquilo que queimava dentro do seu coração, né, começou a causar, sabe, inveja nas pessoas, naquela liderança. E as pessoas começaram a perseguir por isso. Segundo ponto, verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. 56. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Verso 57. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes sobre ele. Então vejam, queridos, aquilo que você fala e aquilo que você vê, quando você compartilha da sua visão, dos seus sonhos, daquilo que está no seu coração, dependendo do meio em que você está, vai causar inveja nas pessoas, vai causar ira nas pessoas, vai causar, sabe, um desejo das pessoas em te paralisar, em te bloquear e te destruir. É assim, queridos, essa é a verdade. Talvez você se identifique, né, com essa situação aqui de Estevão, porque de repente num trabalho você começou a se destacar, pessoas vieram te perseguir. Já aconteceu comigo isso também. Eu já perdi oportunidade de emprego por conta disso, por conta de inveja. Eu já perdi oportunidade de promoções, sabe, por conta de inveja. Eu já perdi oportunidades de estudo, sabe, de graduação por conta de inveja. Com você na sua vida eu tenho certeza que não é diferente, né? Mas aí, qual que é o ponto? Como que eu e você nos defendemos disso? O próprio texto já nos deu aqui: enchei-vos do Espírito. Sabe por quê, queridos? Eu e você precisamos buscar a cada dia nos relacionarmos com o Espírito Santo, a cada dia sermos mais cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos dar a sabedoria necessária para dirigirmos, para nos agirmos, para como agirmos, como nos portarmos, como diligentemente agirmos nessas circunstâncias e situações. E o detalhe, tá? Muitas vezes o Espírito Santo vai nos revelar e nos mostrar situações, né, em que pessoas tramam pelas nossas costas, em que pessoas conversam pelas nossas costas. O Espírito Santo vai nos revelar, né, e nos levar, sabe, de alguma forma, nos prepararmos, nos protegermos a respeito dessas circunstâncias e situações. Já aconteceu comigo também.
uma certa vez, eu passando um tempo na casa de uma certa pessoa, o Espírito Santo aí me levou, né, no meu tempo devocional, sempre eu entrava para o quarto, ia tirar o meu tempo de devocional, de oração, e essa pessoa sempre falava, ó, eu vou aproveitar que você tá orando aí, vou dar uma saidinha aqui e tal, sempre tinha alguma coisa, todo dia aparecia alguma coisa para aquela pessoa resolver. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, que eles levanta e unge toda a casa. E eu no meu tempo de oração ali, aquela batalha mesmo, né? Sem saber o porquê, eu sempre orando e ungindo. Aí é chegado o reino de Deus nessa casa. Eu ungi os umbrais, as portas, os móveis, eu saí ungindo tudo, tinha um óleo ungido. Tal, mas sem saber porquê, eu só obedeci. Um determinado dia, eu estava conversando com essa determinada pessoa, queridos, um espírito maligno das trevas se manifestou na vida dessa pessoa e aquele espírito falou bem assim, desde que você veio para cá, eu não gosto mais de ficar nessa casa, eu vou embora daqui. Ali a ficha caiu para mim, porque o Espírito Santo havia me designado, sabe, me direcionado a orar em redor da casa, ungindo os móveis, os umbrais das portas, das janelas, os pontos de entrada e saída daquela casa e consagrando, é chegado o reino de Deus. Ou seja, humanamente falando, eu não havia tido os meus olhos abertos para aquilo, mas espiritualmente, ok, Deus já havia me direcionado, o Espírito Santo já havia me direcionado. Da mesma forma vai ser na sua vida. Quando você se encher do Espírito Santo, assim como Estevão, você vai ver o que as pessoas não veem, você vai ouvir o que as pessoas não ouvem, entende? Você vai ser direcionado por Deus a se posicionar como as pessoas não se posicionam. O resultado está exatamente nesse lugar, aonde você se posiciona, aonde você ouve, aonde você age naquilo que as pessoas nem têm ciência, nem têm noção. Amém? Faz sentido para você? Espero que sim, queridos. Essa palavra muito me abençoou, né? Muito me abençoou nessa manhã de hoje, por entender que, de fato, queridos, o meio em que nós estamos inseridos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós compartilhamos a respeito do que ouvimos, a respeito do que vemos, a respeito daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Lembram-se de José? Lembra de José, porque compartilhou um sonho, né? A vida dele teve um transtorno ali. Mas até mesmo aquilo que os homens tentaram, né, fazer a ele, sabe, em mal, Deus, pela sua misericórdia, converteu em bênçãos no bom, para não só abençoar a vida dele, mas a vida de todos aqueles à sua volta. Ok? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, eu declaro essa mesma palavra, queridos. Até mesmo aquilo que os homens projetaram, planejaram para fazer-lhe mal, Deus transformará, converterá isso em bênção sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Você recebe e digita assim, ó, eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra no nome de Jesus, queridos. Fazendo isso, de fato, você está declarando não apenas, né, no mundo espiritual, mas também no mundo físico, através da sua palavra. Amém, queridos? Então é isso. Que Deus te abençoe, tá? Te guarde, te dê um dia abençoado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.